Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Diego de Berardino. Dessa vez falando, mais uma vez aqui falando, na verdade, da Global Chess League, né? Tech Mahindra, o patrocinador Global Chess League, torneio por equipes que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes, né? E hoje a gente vem trazendo aqui uma partidinha do Carlsen com Aronian, que aconteceu algo incrível, pouco característico, né, pro grande jogador aí da última década, um dos maiores de todos os tempos, né, o número ainda, claro, número 1 do mundo de rate, Magnus Carlsen. Vamos ver o que aconteceu nessa partida com o Aronian, outro grande jogador, né, lembrando que é uma partidinha rápida de 15 minutos com 5 segundos de acréscimo. Mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos lá então. Carlsen começou com B3. Famosa variante Nizovic-Larsen. Ataque Nizovic-Larsen em homenagem aos seus companheiros ali da Escandinávia, né? B3, D5, bispo B2, cavalo F6, cavalo F3, bispo G4. E aqui o Carlsen jogou com E3, E6, H3, bispo H5. Nessa linha aqui as brancas lutam pela casa E5, né? Bispo de B2 exerce uma influência ali nessa casa, né? É uma variante, uma defesa índia da dama ao contrário, né? Nada mais, nada menos do que uma índia da dama reversa. O Aronian, ele tira o bispo antes de jogar E6, né? Cravando o cavalo e evita que o bispo fique passivo lá em C8. Também ajuda indiretamente a lutar pela casa E5, já que o bispo crava o cavalo ou pode eliminar o cavalo. Para evitar essa influência, as brancas têm que jogar H3, G4, o que levando a alguma debilidade aqui na ala do rei. Então, Carlsen jogou D3 para dar a casa D2 para o cavalo de B1. H6 jogou Aronian. Esse lance tem como objetivo dar a casa H7 para o bispo, né? No caso de uma perseguição aqui, por exemplo, um lance natural como cavalo BD7, as brancas teriam a opção de G4, bispo G6 e cavalo H4 pegando o bispo. Embora não seja o fim do mundo, né? Que as brancas capturem esse bispo, o Aronian quis ter a opção de manter o par de bispos com o bispo H7. H6 mandou o Levon, G4 jogou o Carlsen, bispo G6, só que agora o cavalo não vai para H4, sim para E5. Com o tempo no bispo, o cavalo toma G6, agora é uma ameaça séria, bispo H7, cavalo D2, cavalo de F, D7. O cavalo BD7 também era possível aqui, sem nenhum problema. O Aronian quer eliminar esse cavalo forte aqui no centro. Também, mas dá uma opção extra, né? Ele jogando esse cavalo de F, que é poder jogar F6, né? No caso, por exemplo, de cavalo de F3, uma opção é jogar F6. E crescer aqui no centro, né? Por exemplo, o cavalo toma, dá para tomar de dama e depois jogar E5, limitando o bispo de B2 e as pretas têm uma ótima posição. No entanto, Carlsen tomou o cavalo em D7, Aronian tomou de cavalo e bispo G2, colocando esse bispo em jogo. O Carlsen, ele tem a intenção de rocar para lá da dama, ele não quer rocar pequeno onde está debilitado, né? Já com H3, G4 realizado. O Aronian jogou C6, um lance que coloca mais uma pedra no bispo aqui de G2. Dama E2, preparando o roque grande. Dama C7, o Aronian por sua vez controla a casa E5 e prepara o roque grande também. F4 jogou o Carlsen, um lance importante aqui também no controle da casa central E5. Depois ele quer passar o cavalo por trás do peão. F6 também pela batalha de E5 aqui jogou o Levon, né? Também limitando o bispo de B2, que estava apontando lá para G7. Agora ele pode tirar o bispo de F8 sem maiores problemas. Roque grande.
Dama A5 mandou o Aronian tacando em A2. E o Carlsen jogou E4. Um lance agudo, né? É claro que se o Aronian tomar aqui, a intenção dele é tomar em D5 e tem uma cravada chata na coluna central, né? Se tomar aqui de C, dama toma E6 e cai tudo. E contra bispo A3, que ameaça tomar em B2 aqui, o Carlsen pode simplesmente tomar em A3, não tem mate em A1, né? Um detalhe importante, porque o cavalo volta para B1 e as brancas vencem. Se dama tomar 3, rei B1 e os problemas permanecem aqui na coluna central. Então tomar esse peão seria, claro, um erro por parte do Aronian. Ele roca grande e o Carlsen agora defende com rei B1. A posição é equilibrada, mas ainda muito complicada, né? Bem, 8 peões em jogo, né? As brancas aqui expandiram na ala do rei, no centro. As pretas têm ideias de tentar explorar as casas pretas enfraquecidas aqui na ala da dama do Carlsen. E é o que a Aronian faz com o bispo A3, trocando o bispo do fianqueto. O Carlsen tomou, dama toma. E agora E por D5. Ele abre a coluna E, né? Agora tem que tomar de peão para não cair em E6. E torre de H E1, antes que as pretas joguem torre de H E8. Agora torre H E8, claro, o Carlsen pode trocar a dama pelas duas torres. Essa posição tem vantagem para as brancas, aqui as torres se defendem. Ele começa a ter ideias aqui na sétima. Então não é do interesse aqui do Aronian entrar nisso, então ele joga F5. Um lance interessante aqui que coloca, digamos assim, mais gasolina no fogo. Um lance agudo. Ele enfraquece aqui a casa E5. E o Carlsen vai tentar explorar isso. Mas ele busca enfraquecer um pouquinho os peões da ala do rei do Carlsen. Ele tinha uma opção mais sólida, que era cavalo C5. Aí, por exemplo, F5 do Carlsen. Esse é outro lance que o Aronian quis impedir com F5. Cavalo A6, ameaçando o cavalo B4 tomar em A2 com ataque decisivo. C3 para defender isso. E agora a manobra cavalo C7 para poder jogar a torre HE8. Controlar a coluna... disputar ali a coluna central em E7. Em E8, né? E a posição é equilibrada. Então essa era uma continuação mais sólida, mas o Aronian também não quis saber de solidez. Aqui jogou F5. Carlsen jogou cavalo F3. Bom lance aqui de olho na recém-enfraquecida casa E5. F por G4, H por G4. E aqui o Aronian jogou torre de H F8, que vai dar uma certa iniciativa aqui para o Carlsen. Uma continuação um pouquinho melhor era a dama B4, atacando o peão de F4 com a dama. Não tem F5 porque ele toma em G4, né, agora. Aqui o Carlsen poderia jogar dama F2, sutilmente atacando lá o peão de A7. E aqui rei B8, defendendo. As brancas talvez tenham uma pequena vantagem aqui com o cavalo E5. Ou mesmo dama D4, para trocar as damas e tomar de cavalo. Esse cavalo ameaça pular para E6, uma pequena vantagem aí para as brancas, mas nada tão terrível aí para as pretas. Então, dama B4 é uma boa continuação. Torre HF8 provoca F5, que é um bom lance aqui, na verdade, para o Carlsen. Limita o bispo de H7, né? E controla a casa E6, né? Que o cavalo de D4 ameaça saltar, né? Para D4 e E6. No entanto, veio o cavalo F6 por parte do Aronian, atacando o peão de G4. E o Carlsen jogou aqui um lance duvidoso, aqui, bispo H3. Por que ele não jogou cavalo D4 para E6? Talvez ele não gostasse de torre de D8. Agora o cavalo defende a torre. Mas depois de cavalo E6, torre F7, os brancos têm uma pequena vantagem aqui com esse forte cavalo em E6. Mas ainda mais forte seria cavalo E5. Colocar o cavalo nessa posição central também. E depois de torre E8 cravando D4.
cavalo tá firme aqui, as brancas têm o controle da posição, aquele bispo tá mal em H7, uma posição de clara vantagem, que seria para o Carlsen. No entanto, ele jogou o bispo H3, o bispo defende o peão e ele tá de olho em ideias em cima do rei em C8, mas me parece um pouco artificial demais essa ideia. E aqui o Aronian jogou muito bem D4, agora ele implementa de fato aquela ideia de explorar as casas pretas aqui, ele abre a casa D5, né, para o cavalo de F8, cavalo de F6, né, cavalo D5, cavalo C3 é uma ameaça séria. E aqui o Carlsen jogou G5. Claro que ele calculou cavalo D5, né? Mas aqui cavalo D5 de fato era forte. O Aronian não entra na linha, né? Mas cavalo D5 ameaçando o cavalo C3, o que o Carlsen provavelmente queria jogar era F6 cheque, descoberto. E se rei B8, dama E5 cheque, para tomar o peão de D4 e defender a casa C3. Mas mesmo essa posição depois de rei A8, dama por D4 forçado, G toma F6, agora caindo ao lado do rei aqui das brancas, quer dizer, dá para tomar em H6, mas aí um lance como dama A5 ameaçando o cavalo C3 cheque e cavalo B4, a posição é bem perigosa aqui para o Carlsen, é difícil de defender aqui, então o Aronian poderia tirar vantagem com essa ideia. Cavalo D5 direto, no entanto ele jogou o natural H por G5, Carlsen retomou com o cavalo por G5 e tirou o bispo para G8. Agora cavalo D5 já não funciona bem, pelo mesmo F6 cheque, rei B8, dama E5 cheque, rei A8, dama por D4. Agora se jogar dama A5, por exemplo, dá para tomar o bispo, e se cavalo C3 cheque dá para sacrificar a dama aqui, tomar em F8, né? E se torre toma F8, F7, as brancas vencem aqui, né? F7, torre E8. Então, cavalo D5 agora não funciona. Jogou bispo G8, então Aronian, tirando o cavalo do ataque. E o Carlsen voltou o bispo para G2 para controlar cavalo D5. E aí vem o ponto aqui, né? O momento chave da partida. O Aronian jogou um lance bem interessante, criativo, aqui, torre D5, para passar a torre para 5, né? Reparem, coloca na cara do bispo aqui. E aí, incrivelmente, quase que inexplicavelmente, o Carlsen jogou o blunder, bispo toma D5, muito, muito raro para ele, né? Enquanto que ele tinha o sólido aqui, dama E7, forçando a troca das damas, né? Tá de olho na dama e na torre de F8, né? Depois de dama toma torre D7, final equilibrado aqui. Mas aqui ele viu algum fantasma, né? Na verdade ele justificou lá na entrevista, eu até tinha pensado que ele podia ter feito o segundo lance de uma variante aqui, né? Depois de C4, abrindo a defesa da segunda fila, D por C3, bispo toma D5, cavalo toma D5. Ter feito o segundo lance da variante, que é um erro comum, né? Que às vezes a gente pensa numa variante, mas em vez de fazer o primeiro, faz o segundo automaticamente. Às vezes é um blunder, né? Se você trocar a ordem dos lances. Mas mesmo essa posição aqui, o Aronian estaria muito bem aqui, com ótima compensação pela qualidade. Por exemplo, cavalo E4, A5, né, com a ideia de A4 para abrir mais o rei branco. A posição das pretas seria uma ótima posição de ataque aqui, né? Incrivelmente o Carlsen tomou, e depois de cavalo toma, ele tem que abandonar aqui, né? Ele, depois na entrevista, ele alegou que tinha pensado que tinha cavalo E4, mas simplesmente leva cavalo C3 cheque e mate, né? Cavalo toma, peão toma, não tem defesa para dama B2 mate. Se o rei sair para 1, dama por A2 é mate. Então o cavalo toma D5, simplesmente está perdido. Além de ameaçar um cheque mate, ameaça um duplo aqui na dama. Então não dá para jogar C4, porque cheque ganha a dama aqui sem nenhuma compensação. Então um blunder incrível, pouco característico aí pro Carlsen, né?
Demonstra mais uma vez que todo mundo está suscetível a erros graves, né? E então, mas não deixa de chamar atenção aí esse incrível blunder aí do Magnus Carlsen. Então, se você, aliás, a precisão da partida foi 88.6 para o Carlsen, 94.6 para o Aronian, né? Então, a boa vitória aí do Aronian nessa partida rápida. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.